Todo mundo ri dele por ser metade galinha e metade coelho, mas o que ele faz acaba por chocar todos eles. Bom, tudo começa quando os dois irmãos Lapin e Arthur saem à procura de um artefato muito poderoso, e ao conseguir abrir a porta, o Lapin aciona uma armadilha e é salvo pelo seu irmão Arthur, que logo de imediato o Arthur mostra para o seu irmão Lapin como é que deverão passar pelas armadilhas e os dois conseguem passar. E ao chegar no local onde está o artefato, Lapin, ao ver, começa a correr para poder pegar primeiro. E quando o Lapin remove o artefato do lugar, aciona uma armadilha que logo de imediato o artefato começa a derreter e a gruta começa a se destruir e eles têm que sair de lá correndo. E depois que o Lapin vê aquilo, ele fica tão frustrado mesmo e de repente eles começam a escutar um barulho de um choro de um bebê vindo do barco. E o Arthur correu para lá para poder certificar-se. E ao chegar lá, ele nota que sim, se tratava de uma cria. Então ele gostou da primeira vez que viu e decidiu levá-lo com ele e começou a cuidá-lo como se fosse um pai. Bom, tempo se passa e o frangoelho já havia crescido, sempre ficava esperando seu pai chegar das suas aventuras. E quando eles voltavam para casa, o frangoelho ficava espantado ao ver o quanto de pessoas adoravam seu pai por ser um excelente explorador. É por isso que ele decidiu também se tornar um explorador. Por isso, ele passava horas e horas na biblioteca lendo livros sobre aventura, porque um dia ele sabia que ele iria se tornar um explorador também. E é por isso que ele gostava de assistir às provas para se tornar um explorador junto com seu pai. Só que ele, ao ver seus amigos conversando, ele decidiu ir até lá para sentar com eles. E os seus amigos ficavam reclamando a dizer porque que eles convidaram o frangoelho para sentar com eles, já que ele é um estranho. O frangoelho, ouvindo aquilo, ficou triste, entornou as pipocas e correu para o seu quarto. E após ele chegar lá, ele ficou triste com aquela situação por não poder ser normal como todo mundo. Então ele decide fazer algo. Usa patas de coelho para poder parecer-se com um coelho. Então seu pai reconhece ele e ele diz que quando ele usa aquilo, ele se sente normal. E o pai, ao ver aquilo, ficou um pouco comovido e deixou ele usar aquilo. Bom, chegado o dia para fazer os testes para se tornar um explorador, a primeira pessoa foi o frangoelho, e logo a chegar lá, eles acionaram as armadilhas para que ele passasse. Então ele curou para o primeiro desafio, tropeçou nas suas próprias patas de coelhos que eram falsas, e passou muito mal no primeiro desafio, e os júris não gostaram nada daquilo. Enquanto que no segundo desafio ele passou muito bem e foi muito fácil para ele. Mas no terceiro desafio ele já começou mal, e por sorte alguma ele conseguiu passar naqueles obstáculos de uma forma incrível. E já no último desafio era muito perigoso, ele tinha que passar por cima de uma ponte que estava por baixo de um poço sem fundo. E ao voar seu chapéu, ele fica preocupado com seu chapéu e se esquece da prova. E como resultado, ele cai dentro do poço, mas é salvo e aí ele perde a chance de se tornar um explorador. Mas o Lacey e o White, que eram um frango e um coelho, chegam lá e ficam rindo por ele não ter passado no teste e eles terem passado. E aí ele vai no seu quarto e fica reclamando porque ele não podia ser normal como todo mundo. E aí o seu pai chega e fala para ele que ele também poderá ser outra coisa para além de ser explorador. E o frangoelho, triste com aquela situação, ele decide fazer algo para impressionar todo mundo. Ele decide encontrar o maior tesouro que ninguém havia encontrado. E ao perguntar à bibliotecária onde estava o livro, a bibliotecária diz para ele que o livro havia sido pego pelo seu tio Lapin, que estava preso. E aí ele vai até a prisão para poder levar o livro de volta com seu tio. E enquanto o guarda acompanhava o frangoelho para a cela do seu tio, ele explica para ele que ele não deveria dar nada para o seu tio, que ele iria transformar em uma arma. E quando o frangoelho chega na cela do seu tio Lapin, ele explica para ele que vinha levar um livro. E o Lapin mostra para ele, mas o frangoelho diz que ele poderia jogar o livro até onde ele estava. Mas seu tio Lapin, que era muito esperto, decidiu fazer cair o livro de propósito para que o frangoelho tentasse pegar o livro, e enquanto ele tentava, ele removeu uma pena da sua cabeça e transformou a mesma pena em uma chave. E libertou vários outros prisioneiros que haviam lá presos. E ao amanhecer, vários especialistas do rei chegaram no local para poder analisar se havia alguma pista lá. E foi aí quando um dos seus especialistas encontrou uma pista e todo mundo foi lá, exceto o frangoelho que havia sido proibido. E para sua sorte, o frangoelho acaba por descobrir alguma coisa atrás da estante dos livros do Lapin. E ele, ao remover a estante, ele descobre um mapa. E juntando as pistas, aquele mapa apontava exatamente aonde estava o túmulo do hamster da estrela. Vendo aquilo, eles correram para tentar avisar o seu pai Arthur, que estava indo na direção errada, mas não havia outra chance a não ser eles mesmos tentarem deter o seu tio Lapin. E para seu azar, eles estavam sendo seguidos, que logo de imediato o informante do Lapin foi avisar para ele que o frangoelho estava seguindo ele, mas o Lapin fica tranquilo e diz que tem um plano para poder eliminar. Enquanto isso, o frangoelho chega a uma pequena cidade e entra num bar com o objetivo de encontrar alguém para poder ser o seu guia. E quando eles andavam pelo bar, uma gambá chamou por eles e ofereceu os seus serviços de guia. Aí uma girafa veio e disse que só os touros confiariam em uma gambá. E aí ele indicou para eles um guia, que era na verdade alguém contratado pelo seu tio Lapin. E foi aí que o gorila que havia sido contratado pelo seu tio Lapin aparece para poder eliminar o frangoelho. E por sorte a Maggie, que era a gambá que eles haviam rejeitado para ser o seu guia, aparece e ajuda o frangoelho com aquele gorila, que com vários golpes a pequena gambá consegue derrotar um grande gorila. E é claro que depois que o frangoelho vê aquilo, fica tão impressionado com as habilidades da gambá e contrata ela para ser o seu guia. E aí eles partem para a aventura com o excelente serviço da Maggie como a guia, que conhecia a selva como a sua própria cauda,
que até parece que um campo não tem nenhuma coisa enquanto tinha lá um monte de planta carnívora esfomeada. Mas para sua sorte, eles tinham lá a Meg como seu guia. E quando o espião do Lapin que estava seguindo o frangoelho, ao ver aquilo, foi imediato avisar ao Lapin que o frangoelho havia conseguido passar pelo deserto mortífero. E o Lapin avisa para os seus capangas derrubarem a ponte. Quando eles derrubam, o frangoelho, juntamente com seus amigos, chegam lá. Vendo aquela situação, a Meg diz para eles que eles poderiam passar pela areia movediça, mas andando poucos aos poucos. E para o azar do frangoelho, ele fica lá preso e a Meg correu para poder ajudá-lo. Lançou seu chicote e o frangoelho agarrou e a Meg começou a puxá-lo para fora da areia movediça. E enquanto ela puxava, a bota do frangoelho saiu que cobria a pata de frango dele. E foi aí que a Meg descobre tudo, mas ao invés de ficar chateada, ela ficou totalmente admirada. E quando eles caminhavam, ela não parava de perguntar se é que ele podia voar, se ele tinha asa, ou se é que ele tinha outras partes de frango em seu corpo. E de repente, os três foram capturados por um monte de porco que se camuflavam por eucaliptos, que logo de imediato os porcos tranquilizam todo mundo, inclusive o porco, que logo de imediato, ao tranquilizarem todos eles, levaram para uma pequena ilha que era deles, e eles mostravam que eles trabalhavam todos juntos. E quando eles chegam lá e vê o frangoelho que era metade frango e metade coelho, eles ficam admirados. Então a Meg aproveita aquela situação e diz para ele que o frangoelho era um deus. E aí os porcos explicam para o frangoelho que eles iriam sacrificar ele por ser um deus, para poder fazer sorrir o seu rei, que na verdade era uma pedra. Bom, com tudo aquilo, o frangoelho diz para Meg que aquilo é o que acontece quando o frangoelho é ele mesmo. E aí a Meg diz para ele que a nossa diferença são as coisas que nos tornam especiais. E o frangoelho, ao ouvir aquilo, eles montam um plano para poder chegar até a chave usando as penas do frangoelho, que na verdade, quando tocavam no nariz dos porcos, faziam cócegas que faziam eles aspirarem e saírem daquela ponte lá enorme. E quando eles escapam da pequena prisão, o frangoelho arrisca para poder pegar o seu disfarce de coelho. E infelizmente, ele acorda todos os porcos que cercam todos eles, menos a tartaruga, que faz chantagens para os porcos libertarem seus amigos. E quando eles conseguem sair daquela ilha, os porcos saem correndo perseguindo todos eles. Mas a Meg e a tartaruga conseguem escapar, menos o frangoelho, que é cercado por um monte de porco lá. E aí os porcos disparam contra o frangoelho, que desvia a bala, que no caso era um porco também, usando uma nova técnica que ele desbloqueia naquele momento. E aí ele mostra para Meg aquela nova habilidade que ele conseguiu descobrir que o seu corpo poderia fazer, mas os porcos cercam ele e eles conseguem escapar pulando para o meio de uma gruta. Mas para a sorte deles, eles conseguem escapar daqueles porcos. E aí o Lapin é avisado que o frangoelho conseguiu escapar também do segundo desafio. E aí o frangoelho diz para os seus amigos procurarem por uma passagem. E por sorte a Meg consegue procurar e encontra uma passagem para eles. Eles chegam no primeiro desafio. E quando eles chegam no primeiro desafio, a porta se fecha e o frangoelho consegue desvendar qual era o segredo para poder parar a armadilha. E por sorte eles conseguem passar pelos primeiros desafios. Eles têm que passar por 3 desafios. E eles conseguem passar por o primeiro. E quando vão no segundo desafio, e aí uma roda gigante do nada aparece. E o frangoelho descobre o segredo para poderem passar do segundo desafio para o terceiro. E quando eles conseguem passar do segundo desafio, ao chegar no terceiro desafio, eles têm que imitar uma estátua. E eles também conseguem passar. E finalmente o frangoelho consegue encontrar o hamster da estrela, que na verdade era um centro. E quando ele consegue, o seu tio chega e captura os amigos do frangoelho. E aí ele diz para o frangoelho, se ele quiser os seus amigos vivos, ele terá que entregar o centro do hamster da estrela. E sem nenhuma outra opção, o frangoelho entrega para o seu tio, que logo de imediato ele invoca o poder dos 1 milhão de hamster para ele poder controlar. Que logo de imediato o seu tio Lapin se dirige à cidade do seu irmão Arthur. E aí o frangoelho, que ficava lá preso em um pequeno precipício, diz para Meg que eles só estão ali por causa dele ser metade frango e metade coelho. Mas aí a Meg dá um pequeno incentivo ao frangoelho, que já era tudo para ele desbloquear a segunda habilidade dele, que é voar. E enquanto isso, o Lapin já havia chegado no reino para poder se apoderar dele. E quando seu irmão Arthur tentou parar, ele viu que o Lapin já havia conseguido encontrar o hamster das trevas, que lhe dava o poder de controlar 1 milhão de hamsters. E é claro que com aquele todo poder ele conseguiu controlar todo o reino. Mas o frangoelho, juntamente com seus amigos, passam despercebidamente dos guardas do Lapin e encontram o Les e o White, que estavam sem plano de como recuperar o reino. E o frangoelho bola um plano e consegue recuperar o centro do hamster das trevas. E a primeira coisa que aparece na cabeça do frangoelho é de mandar todos os hamsters das trevas de volta para o centro. E aí o seu tio Lapin levanta e diz ao frangoelho que ele era tolo ao pensar que os hamsters iriam obedecer a ele. E aí o seu pai, Rei Arthur, diz ao frangoelho que os hamsters das trevas só obedecem ao Lapin quando ele está com o centro. Sem o centro ele não é nada.
Então o frangoelho decide se livrar daquele centro. Ouvindo aquilo, Lapan ordena para o seu exército de hamster pegar o centro para ele. E por um breve momento o frangoelho consegue escapar dos hamsters, mas o seu tio Lapan ordena que os hamsters quebrassem a parede, e quando o frangoelho vê aquilo, ele fica admirado ao ver um monte de hamster vindo em sua direção. E ele ativa todo tipo de armadilha, que na verdade eram os mesmos obstáculos que o frangoelho tinha que passar para se tornar um aventureiro no início do vídeo. Mas ele consegue passar sem nenhum problema, e foi aí que o Les e o White chegam para ajudar o frangoelho, distraindo todos os hamsters das trevas. E o seu tio Lapan, ao ver aquilo, vai pegar o centro do hamster das trevas sozinho, a ponto antecipar, e o centro cai no poço sem fundo. E aí o frangoelho ajuda o Lapan a subir, mas depois ele empurra o frangoelho para dentro do poço sem fundo, e eles ficam os dois caindo. E o Lapan aparece e pega a mão de frangoelho e diz que eles iriam cair junto, mas o frangoelho ativa suas asas e voa, e o Lapan juntamente com seus hamsters são destruídos. E o frangoelho salva o dia e todo mundo gosta dele, inclusive o White e o Les, que estavam querendo ser como o frangoelho, que poderia voar e também que era coelho. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, estamos juntos, nós, falou e foi!